Bem-vindos ao Casa Comum. Regressamos ao convívio do nosso painel residente à quarta-feira, Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco, neste espaço de opinião sobre temas nacionais e europeus. Bem-vindos. Começamos em força, 2026, como se não esperássemos esta agenda, e não vamos perder mais tempo. Vamos começar pelas questões da saúde. Duarte, nos últimos dias vários temas, já de hoje esta polémica em torno da morte de um utente à espera de ser, enfim, socorrido no Seixal, depois do Presidente da República ter também devolvido ao Governo um conjunto de decretos sobre a questão da saúde, a contratação de tarefeiros, urgências regionais e a gestão das listas de espera. Em primeiro lugar, e para fazermos uma ronda sobre este tema, já existe uma comissão parlamentar de inquérito, existe uma proposta de reforma do INEM. O que é preciso fazer mais para evitar mortes, passo a repetição, evitáveis deste ponto de vista, se assim for concluído também, porque há uma inspeção em curso sobre este caso? Muito boa tarde, em primeiro lugar, e votos de bom ano para todos. E um ano que podíamos entrar com calma, e pelos vistos estamos a entrar já com a energia toda, quer nacional, quer internacional, pelos acontecimentos. Ora bem, a situação de saúde não dá sinais de melhoria. E esta morte de mais uma pessoa que, face a atraso do atendimento, evidencia isso. E há uma coisa que eu já não tenho paciência, é quando me dizem que o protocolo foi seguido. Se o protocolo foi seguido e o resultado foi este, então mudem o protocolo. O que significa que qualquer coisa não está a funcionar. Porque não é normal que uma pessoa se sinta mal, que peça ajuda, é que essa ajuda demora 3 ou 4 horas a chegar. Portanto, algo tem que mudar. E aí o Governo tinha um conjunto de propostas que, na sua ótica, e aí podemos ter discordâncias políticas, mas neste caso, na ótica de quem governa, eram fundamentais para melhorar a saúde e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que o Sr. Presidente da República resolveu devolver ao Governo. E o que significa atraso. E fez bem o Presidente? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Ou há questões de princípio, quer dizer, fundamentais, que ponham em causa ou a Constituição, ou princípios até de pessoais do Presidente da República, quer dizer, eu não consigo assinar isto, façam outra coisa. Caso contrário, compete ao Governo a execução da política e não propriamente ao Presidente da República, que está a dizer como é que quer que as leis venham para ele poder promulgar, seja sobre agricultura, ou seja sobre saúde, ou seja sobre qualquer outro sistema. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Sobre a posição do Presidente? Do Presidente da República. Portanto, eu acho que o Presidente não deve pôr em causa uma reforma importante sem a justificar muito bem ao país. E essa Duarte, isso não é sintoma também de algo que não está bem entre Belém e São Bento? Porque numa matéria tão sensível, sabendo o que está a acontecer, haver uma devolução de diplomas ao Governo, sabendo nós que nestes casos de diplomas em que o Presidente possa ter dúvidas, há geralmente um trânsito prévio entre os órgãos de soberania e o chefe da Casa Civil. Qual é a leitura que faz sobre isso, desse ponto de vista? vista? Eu não quero pensar que isso ainda resulta de algum mal-estar ou de birra na sequência da visita do Sr. Primeiro-Ministro à Ucrânia. Mas às vezes parece que é. Eu não quero acreditar que seja essa a motivação. E, portanto, significa que eu quero ter aqui uma leitura benévola, que o Sr. Presidente da República não ficou satisfeito com aquilo que foi o resultado dessa negociação prévia e resolveu querer vincar uma posição, que no meu caso, na leitura que faço, não está justificada ao país. Só fechar muito rapidamente, e a Ministra da Saúde, já lhe fiz esta pergunta dezenas de vezes aqui no programa, mas vou repetir. A Sra. Ministra da Saúde ainda tem escapatória, um plano que possa apresentar rapidamente? Cada vez o prazo é mais difícil à frente da Sra. Ministra, mas ela tinha, por exemplo, este conjunto de medidas que considerava fundamentais e que não foram ainda implementadas. E, portanto, é difícil querer avaliar alguém, seja em que área for, por resultados e por não lhe darmos as condições para que essa pessoa possa executar o seu trabalho. Porque aí ela tem sempre essa desculpa. Olha, eu tinha este projeto, não me deixaram pô-lo em prática. E, portanto, eu não posso ser responsabilizado pelos resultados de algo que eu não tive
capacidade, porque não me deixaram, de concretizar. E, portanto, mas o prazo continua cada vez a ser mais apertado. O Sr. Presidente da República, neste caso, não contribuiu para que a Sra. Ministra possa ter uma avaliação de acordo com a política que quer implementar, para já, adiando, sabe Deus, por 3 semanas ou um mês, a entrada em vigor das novas políticas. Mariana, na sua declaração no Parlamento, esta quarta-feira, sublinhou a necessidade de ouvir o diretor do INEM sobre este caso em concreto. O diretor do INEM disse que não havia ambulâncias. Ele já fez algumas explicações sobre esta matéria. Não são suficientes essas explicações? Bom, bom ano. Dentro do possível. Podia ter começado um pouco melhor, mas desejo a todos os ouvintes e aos dois um ótimo ano de 2026. Aquilo que se passa na saúde, eu vou relacionar os dois temas porque eu acho que eles têm mesmo uma relação. É a revelação de uma grande incapacidade política para gerar compromissos políticos e com o setor sobre as respostas. A razão pela qual eu cumprimento a decisão do Presidente da República sobre a devolução dos diplomas não tem a ver com o conteúdo dos diplomas propriamente dito, até porque não o conheço, mas sim com o facto de diplomas que o próprio Governo diz que trazem alterações estruturais à organização do sistema, não terem tido discussão pública, não serem do conhecimento de ninguém, não terem o acordo nem da Ordem nem dos sindicatos, terem tido autarcas a questionar-se como é que vai funcionar, por exemplo, no Distrito de Setúbal, e mais uma vez esta morte de hoje acontece no Distrito de Setúbal, esta reorganização das urgências e a Sra. Ministra não os ter recebido, esta total ausência, e não é diferente daquilo que aqui já relatámos a propósito da Ministra do Trabalho e da legislação laboral, de capacidade de diálogo, e aqui mesmo, neste microfone, eu assumi que o PS devia comprometer-se com o Governo a participar na resolução do tema dos tarefeiros, que tem imensos custos de transição. Toda a gente sabe que será difícil e mesmo assim um Governo, que não tem maioria, decide fazer tudo sozinho e nós temos inúmeros agentes da saúde a comentar os tais 3 diplomas e ninguém sequer os conhece. Uma alteração estrutural sem uma discussão pública é algo, acima de tudo, completamente irresponsável e, na minha perspectiva, cabe ao Presidente da República e fê-lo com medidas do Partido Socialista, que até tinham tido discussão pública, mas que forçou um acordo mais abrangente, até quando o PS tinha maioria absoluta, cabe ao Presidente da República essa garantia de articulação e de diálogo que neste momento não tem existido. E no INEM passa-se o mesmo. Eu tive a oportunidade de elogiar o facto do tema da refundação do INEM, não sou apreciadora da palavra, mas vou utilizar como ela é dita, ter partido de um estudo. Mas o estudo é colocado cá fora e nós não temos ideia. O estudo tem alternativas, não tem respostas únicas. E não há uma palavra do Ministério da Saúde. Nós não sabemos como é que a Ministra da Saúde recebeu aquele estudo e daquelas soluções quais é que vai escolher. A Ministra da Saúde desapareceu. Desaparece, mas não existe. Mas a Mariana e, acha portanto, que a saída da Ministra da Saúde, porque só falta pedir a demissão da Ministra da Saúde, já que diz que ela é pouco relevante, que ela não aparece. Já não serve de nada pedir a demissão da Ministra da Saúde, porque a Ministra da Saúde não existe no espaço público e nós temos todos os agentes a dizer que querem discutir assuntos com ela e não conseguem. Eu não acho normal que um governo se prepare para encerrar a urgência de obstetrícia do Hospital de Setúbal, não falar com nenhum autarca, e ter hoje o Presidente do INEM a dizer que fez tudo bem no caso desta pessoa, que infelizmente morreu, mas não havia ambulâncias no Distrito de Setúbal. Então vamos encerrar urgências, sabendo que o Presidente do INEM acha que há ambulâncias em número insuficiente no Distrito e não há nenhum diálogo sobre esta matéria. E, portanto, o fechamento do Governo não é só visível na área da saúde, mas a área da saúde é a área mais sensível. Para os partidos da oposição é até confortável, porque não são chamados à sua responsabilidade em tema nenhum. O PS faz propostas no âmbito da emergência médica, o Governo não responde. Não diz que não, não responde. E, portanto, fazer política exige uma capacidade de diálogo que há demasiados ministros neste Governo que não têm essa capacidade e cabe ao Primeiro-Ministro assegurá-la. E cabe sempre a um Presidente da República garantir que o diálogo político entre os diversos agentes existe e é por isso que cumprimento. Pelo conteúdo eu não posso dizer nada porque ninguém o conhece. E estando em altura de presidenciais, é importante nós sabermos que esta é uma competência fundamental
e talvez, eu tenho aqui muitos momentos cheio de crítica do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, talvez o ganho principal e a qualidade principal que nos últimos 10 anos Marcelo Rebelo de Sousa revelou, esta permanente garantia de que os diferentes agentes políticos faziam parte do processo. E isto, neste momento, não está a acontecer. Vamos à questão das presidenciais. Duarte, estamos na primeira semana, para a semana vamos então fechar a campanha no nosso espaço, mas deste ponto de vista, acreditemos ou não nas sondagens, ou damos o valor que elas têm, pelo menos é inevitável confrontar Duarte com algo que o Duarte disse aqui quando Marcos Mendes surgiu, que era a necessidade de Marcos Mendes agregar o chamado povo do PSD, ou seja, a base eleitoral. Olhando para uma aparente erosão de Marcos Mendes nas sondagens, o que é que está a acontecer com a campanha do candidato que o Duarte apoia? Ora bem, aquilo que deu para ver nesta primeira semana de campanha... Depois dos debates, já depois agora? Dos debates, todos, e até mais um debate em que envolveu todos os candidatos, há de realçar o seguinte. Por um lado, à esquerda, claramente António José Seguro está a conseguir mobilizar o voto do Partido Socialista e a máquina do Partido Socialista local, que está efetivamente no terreno, e os outros candidatos à esquerda têm posições relativamente baixas, 2%, portanto, nas sondagens, o que evidencia que há ali um voto útil que está a funcionar. À direita, nós assistimos que o Chega transporta os seus votos praticamente na sua totalidade para André Ventura, ele fideliza o seu voto, mas depois a candidatura que é apoiada pelo PSD não está a conseguir segurar os votos dos sociais-democratas. Qual a razão? Porquê? Qual a razão? Eu penso que há aqui duas situações. Por um lado, quando se é líder do partido, como aconteceu com José Seguro, e por isso tem ainda algumas reservas dentro do Partido Socialista, mas também aconteceu com Luís Marcos Mendes, e por isso tem reservas dentro do PSD, tem que se tomar decisões. E muitas decisões, às vezes, não são populares para a máquina partidária. Acresce que, durante muitos anos, o Dr. Marcos Mendes mostrou uma independência real quando comentador, criticando governos do PSD, quer de Passos Coelho, quer a liderança de Rui Rio, quer já com algumas críticas até no início deste mandato ao atual governo, ou ao governo anterior, liderado por Luís Montenegro. E isso significa que, novamente, a máquina laranja nem toda simpatiza com esse tipo de comentários. Eu recordo que havia uma pessoa que é um comentador habitual, que quando apoiava um candidato à liderança do PSD, dizia: eu apoio em tudo, eu ajudo em tudo que você precisar, a preparar discursos, a preparar para debates, mas é melhor eu não aparecer, porque eu tenho a consciência que na máquina laranja, o facto de eu tantas vezes ser crítico para o PSD faz com que eu seja um ativo tóxico. Ora bem, esta era a leitura de um comentador habitual das televisões. Mas é mais por demérito também do candidato? Ou acha que, por exemplo, há méritos dos outros candidatos no mesmo espaço? Estou a incluir, por exemplo, João Coutinho de Figueiredo e até ao Almirante Gouveia e Melo. Eu acho que, quer dizer, eu continuo a acreditar que Luís Marcos Mendes é a pessoa melhor preparada para exercer a função de Presidente da República. Precisamente pela sua experiência política, o facto de ser alguém do sistema é positivo, ao contrário daquilo que outros dizem, porque o Presidente da República tem que conhecer bem a realidade política e de todo o funcionamento de todos os órgãos de soberania, precisamente dos canais de diálogo que é preciso criar para pôr as pessoas à procura de compromissos, e ele tem essa experiência política e é verdadeiramente independente, precisamente por ser tão independente, é que se calhar a máquina laranja tem algumas dúvidas em apoiar. Defendeu-se bem das acusações de opacidade e das suas ligações profissionais? Acha que Marcos Mendes defendeu-se bem? Essa foi uma campanha iniciada por Coutinho de Figueiredo, que depois protagonizada pelo Almirante Gouveia e Melo, e que foram à pessoa, ao caráter da pessoa, mais do que à sua experiência, ao seu currículo. Ele já mostrou e já disse aquilo que havia a dizer, é que não há nenhuma acusação sobre coisa nenhuma, tudo é transparente, tinha uma empresa, fechou-a, não cometeu o erro de Luís Montenegro, fechou-a antes de logo que assumiu a sua candidatura, portanto, independentemente de se ganhar ou não ganhar, a empresa está encerrada, se trabalhava no escritório de advogados, no
dia em que formalizou a candidatura, se suspendeu, e portanto, quer dizer, agora, o que é que as pessoas querem? Pouco pode fazer? É que eu acho que já pouco pode fazer, porque o que é que as pessoas querem? Sinceramente, quando alguém está fora da política, a pessoa, quer dizer, ou é milionário e pode passar os dias na praia a apanhar sol, ou tem que ir trabalhar. E trabalhar porque tem uma família para Então, sustentar. o que é que recomendaria que Marcos Mendes fizesse, só para passar à Mariana? Se tivesse que pedir um conselho, o que é que aconselharia o Luís Marcos Mendes a fazer? Eu tentaria só que a sua campanha, em termos de mensagem, fosse uma mensagem menos redonda e mais direta. E mais direta, precisamente para conseguir captar pessoas que estão neste momento indecisas e que, percebendo o que é que ele pensa sobre determinadas matérias e o que é que ele quer fazer sobre determinadas matérias, ir ao fundo da questão. Por exemplo, só para dar um exemplo, quase já o pulo para a questão posterior, que é sobre o que aconteceu na Venezuela. Sim. Eu não notei grandes diferenças entre o discurso redondo que o governo teve e a primeira reação redonda que Luís Marcos Mendes teve. Gostei muito mais da reação de outros candidatos, que foram muito mais assertivos, mostrando solidariedade com a democracia venezuelana, mas simultaneamente criticando a violação do direito internacional que estava a acontecer. É algo que, para muito do eleitorado de PSD, este tipo de discurso mais assertivo cola muito bem, em vez de discursos redondos. Ele já emendou a mão nesta matéria. Porventura, noutras, tem que ser também assertivo para conseguir captar o voto do PSD, que é fundamental para a passagem à segunda volta. Mariana, chegados aqui, ficaria surpreendida com a desistência de algum candidato à esquerda a favor de António José Seguro? Bom, não ficaria surpreendida, embora me pareça que mesmo antes de começarmos esta conversa que o candidato do LIVRE, que seria quem mais... de forma mais normal desistiria, pareceu-me que afirmou que não o faria até ao final. A mensagem tem sido muito confusa, a do candidato do LIVRE sobre esta matéria, e os dias não são muitos, porque agora com o voto antecipado, os dias que existem para esse tipo de desistências, na verdade, são esta semana, e depois disso fica difícil, porque o número de pessoas que agora votam antecipadamente é normalmente bastante significativo. Esta campanha, as sondagens, a credibilidade que nós lhe devemos atribuir é quanto à imprevisibilidade do resultado. Ou seja, as sondagens não me parecem muito credíveis, até porque são todas muito contraditórias sobre quem vai à frente e quem vai atrás, mas são totalmente unânimes nesta ideia, ou têm cada vez mais sido unânimes nesta ideia de que há, efetivamente, 5 candidatos e em situação de empate, que há uma segunda volta, mas que há 5 pessoas numa espécie de empate técnico, nos casos foge um bocadinho do conceito técnico de empate técnico, mas muito próximas umas das outras para poder passar à segunda volta. E mesmo a clareza que aparentemente existia de que quem liderava as sondagens todas começava a parecer que era André Ventura, por ter o seu voto muito fixo, essa realidade também aparenta ser diferente. E temos uma campanha muito pouco polarizada, mas sim muito dispersa. E essa dispersão é talvez o retrato mais significativo da política portuguesa. O que é que me parece que mudou? Já desde o início, aparentemente, Gouveia e Melo retirava, mais ou menos em igual medida, eleitores, quer ao candidato apoiado pelo PSD, quer ao candidato apoiado pelo PS, mas como o fazia de forma mais ou menos igual, não trazia, talvez um bocadinho mais ao eleitorado de António José Seguro, mas de forma significativa aos dois, não trazia grandes diferenças, mas a subida de Coutrinho, essa sim aparenta penalizar muito mais a candidatura de Marcos Mendes do que as candidaturas à esquerda de António José Seguro mostram conseguir penalizar o candidato apoiado pelo Partido Socialista. E, portanto, ficamos aqui com Marcos Mendes numa situação muito difícil de ter a extrema-direita, já se percebeu que é difícil retirar os votos, ainda mais sendo André Ventura o candidato, uma pressão muito grande também nas redes sociais e, portanto, atingindo os mais jovens de Coutinho de Figueiredo e Gouveia Melo, embora tente cair de forma significativa ao longo dos meses, mantém sempre uma fatia, quer do eleitorado do PSD, quer do eleitorado do PS. E, portanto, a situação é complexa. Julgo que tem, infelizmente,
trazido ao de cima uns debates muito centrados nisto e muito pouco centrados nos assuntos que nós precisávamos mesmo de ter que discutir. E nessa medida, ao fim deste tempo de debates e os argumentos que foram colocados, não faz a Mariana aproximar-se de um voto em António José Seguro, o candidato apoiado pelo seu partido? O Partido Socialista apoia António José Seguro. Há pouquíssimos militantes do Partido Socialista com relevância a apoiar outras candidaturas. E, portanto, para mim esse é um não assunto. Repara, há muito mais. É um assunto porque muitos camaradas seus mediáticos tomaram uma posição pública sobre isso. Certo, e eu também tomei uma posição pública que é não apoiar mais ninguém. Essa é a posição pública. Repara, há mais muito mais... ou ninguém? Mais ninguém. Quer dizer, há muito mais candidatos do PSD, há muito mais militantes relevantes do PSD a apoiar outras candidaturas do que do Partido Socialista. E, portanto, isso para mim é um assunto que não existe. Sobre as minhas opiniões pessoais, eu falei, não vou retirar o peso dessas palavras. Não, mas isso também limita a ações futuras. Aquilo que nós dizemos não fica no passado, não é assim que as coisas funcionam. Sim. Mas não parece que exista neste momento nenhuma questão em torno do apoio do Partido Socialista a António José Seguro. Mas não houve uma aproximação já agora do Partido Socialista nas últimas semanas mais vincada a António José Seguro? Houve uma correção por parte de António José Seguro, que começa esta campanha a dizer que não quer ser inserida em gavetas, nem na gaveta genérica da esquerda ou do centro-esquerda, e tem corrigido esse início que me pareceu errado da campanha, tem corrigido. Agora, o que importa é saber que debate é que nós devíamos estar a ter num contexto de profunda alteração da nossa vida política. E aí concordo muito com o que disse, com o que disse o Duarte Pacheco, que é o nível redondo de muitas das reações dos candidatos às presidenciais sobre o tema da Venezuela, que resulta desta polarização, mas também contribuiu para ela. Porque então, se todos dizem o mesmo, isso não gera nenhuma capacidade para que os portugueses possam escolher. Ou seja, nós temos uma dispersão enorme e os candidatos cada vez dizem coisas mais parecidas uns com os outros neste tema da Venezuela, com a exceção do Gouveia Melo, que foi logo desde manhã talvez o mais claro. E, portanto, era muito importante, já que disse isso e volto a repetir, que sobre os temas principais que marcam a política e que nós temos de perceber que este será um mandato completamente distinto daqueles que marcaram provavelmente todos os nossos presidentes da República civis, que pudesse existir uma clareza e um compromisso muito maior sobre a forma como se relacionarão com os partidos e com a sociedade num cenário gravíssimo de instabilidade política e talvez de guerra, que é aquele que vamos viver. O Duarte tem mesmo só 30 segundos. Só para dizer que eu tenho evidenciado também uma grande diferença entre aquilo que aparece nas sondagens e as campanhas de rua. O feeling de rua. Porque, por exemplo, o Luís Marques Mendes tem tido forte apoio popular na rua. Isso ainda vale? Eu acho que isso é que vamos fazer a avaliação no final deste estudo. Se o método tradicional e as campanhas de rua e os abraços e os beijos que se dá, se isso representa de facto apoio ou pura e simplesmente só simpatia e depois as pessoas votam de outros lados. Acho que para a semana podemos retomar nesse ponto. Vamos ao tema europeu desta semana. Tema marcado pelos temas, no fundo, internacional, relacionado com a situação na Venezuela, com a intervenção norte-americana, a posição também, a reação europeia dos últimos dias. Podemos agregar também as palavras dos norte-americanos em relação à Groenlândia e a inquietação europeia que tem motivado sob várias perspectivas e já agora o interesse português nesta matéria. Para este espaço convoco o eurodeputado do PCP, João Oliveira, que se junta a nós mais uma vez neste espaço. Bom ano, João Oliveira. Deste ponto de vista, a intervenção norte-americana, presumo que a critica, a questão, na sua perspectiva, esgota-se na violação do direito internacional e para a frente. Parece-lhe que, por exemplo, do ponto de vista europeu, tem que haver uma outra resposta em relação à questão da Groenlândia? Boa tarde a todos. Espero que esteja, para além destes precalços, o ano novo a correr bem. Queria deixar esses votos de bom ano novo, apesar dele não ter começado de facto da melhor maneira e sobretudo considerando que esta circunstância da agressão dos Estados Unidos à Venezuela marcar de facto um início de ano no sentido negativo,
Mas eu julgo que, de facto, esse não é o único problema. O problema não é apenas o da violação do direito internacional e do desrespeito pela soberania, pela liberdade, pela capacidade de autodeterminação do povo venezuelano. Vai mais longe, o problema é maior do que esse, porque o que esta situação revela é até onde a administração de Trump está disponível a ir na tentativa de impor o seu domínio económico, político sobre outros povos, olhando para o direito internacional como um obstáculo que verdadeiramente não é em relação a essas pretensões, e com uma relativa, eu diria, desfaçatez, talvez para ser mais direto, assumindo que os objetivos daquela agressão à Venezuela são o controle político do país para garantir o controle das suas riquezas naturais, particularmente do acesso ao petróleo, e a imposição desse destino não apenas à Venezuela, mas também em relação a outros povos e outros países que acabaram por ser igualmente ameaçados por Trump naquela declaração inicial que fez e noutras declarações que a administração norte-americana tem vindo a fazer. Que é em relação a Cuba, em relação à Colômbia, em relação até à própria Dinamarca a propósito da Groenlândia, essa ideia de que para servir os interesses de conveniência dos Estados Unidos não haverá limites à utilização da força, ao desrespeito pelo direito internacional, à violação da soberania de outros países e de outros povos, é a conclusão que Donald Trump quer impor. Isto mostra como verdadeiramente, desde o início, Donald Trump não é um ator empenhado no fim da guerra e digamos assim, numa perspectiva de futuro global que aponte a paz e o respeito pelo direito internacional como o futuro mais óbvio ou mais imediato. Donald Trump, tal como outros presidentes norte-americanos, faz uma gestão da guerra, da agressão a outros países, a outros povos, da apropriação das suas riquezas e dos seus recursos, nos mesmos termos em que fizeram outros presidentes norte-americanos, gerindo tudo isso em função dos interesses de conveniência dos Estados Unidos. Isto naturalmente introduz elementos de perturbação do ponto de vista internacional muito significativos. Os riscos para a segurança global são enormíssimos e as ameaças à segurança global são enormíssimos. As consequências que isto tem são desastrosas, e eu queria sublinhar este aspecto. A posição da União Europeia e particularmente a posição do governo português são absolutamente incompreensíveis. Porquê, João? Vergonhosas. No caso da União Europeia há uma lógica de submissão e subserviência aos Estados Unidos que já vem de trás, não é nova, mas que neste caso é particularmente grave. Não só a União Europeia se dá ao desplante de tentar justificar a legalidade da ação dos Estados Unidos, repetindo aqueles pretextos do combate ao narcotráfico, quando Donald Trump fala de petróleo, a União Europeia continua a falar de combate ao narcotráfico e a fazer apelos genéricos de respeito ao direito internacional, e da parte do governo português há exatamente o mesmo tipo de atitude, e há, quer da parte da União Europeia, quer da parte do governo português, não apenas passam completamente ao lado de uma expressão direta de condenação daquela ação, daquela agressão dos Estados Unidos à Venezuela e da violação do direito internacional que ela constitui, como ainda por cima se põe às costas desse tipo de atuação ditada por Donald Trump, para meterem também a sua colherada relativamente àquilo que acham que deve ser o futuro da Venezuela, mandando completamente às malvas as afirmações gongóricas que são feitas relativamente ao direito dos venezuelanos decidirem do seu próprio destino. Estas posições, quer da União Europeia, mas particularmente a do governo português, a posição do governo português é das piores que foram expressas por todo o mundo. E eu acho que isso é de facto uma coisa lamentável e que contribui de resto para acentuar os elementos de natureza negativa que tem toda esta situação. Muito obrigado, João, pela sua participação esta semana. Temos aqui só tempo para a Mariana e para o Duarte. Duarte, vamos começar por si. Onde é que quer começar? Pela Groenlândia ou vamos dar o outro lado até às Caraíbas? Eu acho que nós, quando pensamos que ainda vamos ter, já não podemos esperar mais nada de Trump, ele surpreende-nos sempre. Ainda pode ser pior. E aquilo que aconteceu, de facto, é completamente inaceitável e lamentável. É uma violação clara do direito internacional. Quer dizer, o que é que se pode chamar quando um Estado soberano entra por outro adentro, pega no seu presidente e traz-lo de volta para casa. Quer dizer, isto é loucura completa. E, portanto, há uma violação clara do direito internacional que tem que ser condenada. E essa condenação é do interesse
não é só um interesse, como é que dizer, teórico, mas é do interesse prático de pequenos Estados, ou de médios Estados, como é o caso do Estado português, porque o direito internacional existe sobretudo para proteger estes Estados. Os grandes têm sempre a força do seu lado. São os Estados médios e pequenos que têm que ser os alicerces da defesa do direito internacional. Compreende a reação do governo português nessa perspectiva? Eu sinceramente acho que foi muito dúbia. E lamento que o tenha sido. E lamento que o tenha sido porque no meu sentido, não vejo não encontro lógica em nenhum aspecto. O governo também afirmou essa crítica em relação à questão da forma como o direito internacional foi atropelado. Posteriormente, a primeira reação não. Posteriormente sim, e a declaração que foi assinada pelos países da União Europeia, e imediatamente a pronúncia de António Costa, que é muito incisiva na defesa do direito internacional, significa que houve aí uma evolução, porque perceberam que, quer dizer, que perdiam por completo a face se o não fizessem. E isso tinha que ser feito. Aliás, em todos os campos, o presidente Trump só respeita quem tem um diálogo de força com ele. Ora bem, não é sendo subserviente que se evidencia essa força e se vai merecer esse respeito pelo outro lado. E se fosse uma pessoa normal, mas como não estamos a falar com uma pessoa normal, sabemos que isso não é valorizado. E por isso tem que ser realmente condenado aquilo que foi feito. Leva a sério a questão da Groenlândia, Duarte? Levo, infelizmente levo, porque, quer dizer, eu acho que depois do que aconteceu, nós temos que pensar definitivamente que qualquer ataque de um país da NATO a outro país da NATO, que parecia uma coisa completamente impossível de acontecer, pode vir a acontecer. Eu recordo que já houve conflitos entre os países da NATO, estou-me a recordar, entre a Turquia e a Grécia, mas nunca chegou a um confronto direto, precisamente pela influência dos outros Estados-membros na resolução de um conflito entre os dois Estados da NATO. Neste caso, eu penso que esse conflito pode mesmo acontecer, e infelizmente. Realçar só para terminar, tal como critiquei quem deixou de defender o direito internacional, tenho que criticar as posições, nomeadamente, do nosso amigo João Oliveira, porque eu nunca ouvia uma condenação à Rússia pela violação do direito internacional e pela invasão da Ucrânia. É que, precisamente, uns e outros perdem a face porque não são coerentes na crítica àquilo que é uma violação do direito internacional, seja pela Rússia na Ucrânia, seja pelos Estados Unidos na Venezuela. Mariana, sua opinião? Bom, fica quase incompreensível perceber como é que as reações são tão difíceis, quer a europeia, quer de diferentes países, quando se pré-anunciava, podíamos não saber o dia e a hora, mas há várias semanas que se pré-anunciava uma ação deste tipo, ou próxima, por parte dos Estados Unidos junto da Venezuela. E isso mostra também que esta estratégia, que aqui já falámos várias vezes, de Trump de sistematicamente mudar de assunto, de inundar a opinião pública e a comunicação social com reações a isto, àquilo, passa de país para país como o seu principal alvo, cumpre o seu propósito, que é aparentemente limitar a ação. E mostra a fragilidade que a Europa tem na sua capacidade de resposta, porque fica muito visível que, estando a pensar na Ucrânia, é como se não conseguissem reagir a mais nenhum assunto, a não ser aquele que naquele dia, àquela hora, e em função das reuniões que ontem e hoje se passam em Paris, tudo fica subalternizado face ao tema do dia, o que é absolutamente impossível como resposta a Donald Trump e à sua estratégia. Dentro deste quadro de incapacidade de resposta e de respostas muito dúbias que só depois, ao final da tarde e no dia seguinte e depois da conferência de imprensa absolutamente surreal de Donald Trump começaram a ser esboçadas, fica de facto a resposta do governo português, que consegue bater todos os recordes de cinismo ou de incapacidade de assumir uma posição, ao quase saudar Donald Trump pela sua ação, o que se torna completamente incompreensível. E a Groenlândia é para levar a sério? Eu julgo que nós estamos naquela fase em que toda a lista de países que Donald Trump citou naquela tarde, como podendo ser a sua próxima intervenção, seja a Colômbia, Cuba, o México ou a Groenlândia, devem ser levadas a sério, porque nós já percebemos, que elas se concretizam, porque Donald Trump não mede as suas
as suas vontades, citando a sua chefe de gabinete, nessa personalidade alcoólica, mas no sentido de querer sempre mais algum conflito, também pelos interesses económicos, e Donald Trump sobre isso foi completamente claro, que era o petróleo que lhe interessava em todos os sítios onde exista petróleo, metais raros ou uma necessidade de marcar posição, é possível que seja a próxima ameaça, e desse ponto de vista era muito importante que a Europa se preparasse para as respostas com o tempo que, apesar de tudo, tem dado estes pré-anúncios permanentes. Vamos continuar a debater certamente este tema. Regressamos na próxima semana. Euronet Plus.